Boa noite, pessoal. Tô sumida, pois é. É porque a instituição, a faculdade, tinha combinado de só um professor dar aula para todos os cursos de necrópsia. Porém, como não deu certo, tô retomando os vídeos e vou enviar todos os vídeos em atraso conforme eu conseguir. Hoje vai ter um, amanhã vai ter outro e eu acho que domingo vai ter outro. Então, fecha os 3 sábados, né? Que a gente tava em falta. O que acontece? Pra gente conseguir trabalhar com o corpo humano, mesmo que seja ele morto, a gente tem que entender o que é o corpo humano e como que acontecem suas funcionalidades. Por isso, eu já tinha pedido para vocês fazerem o esqueleto e colocar o nome dos ossos e também copiarem o nome dos órgãos e as suas funções. Então, a gente vai começar esse conteúdo de anatomia. A apostila, eu já tinha solicitado resumo, a gente já viu muita coisa e tem muita coisa ali repetida. Então, eu já decidi para a gente passar para o conteúdo de anatomia. E o que é anatomia, gente? O que é anatomia para vocês? A anatomia, ela é um estudo das estruturas corporais, dos órgãos e suas funções. E tudo como funciona, né? A gente costuma brincar que o corpo, ele é como se fosse um carro, onde tem o motor, que é a parte principal, tem as engrenagens, né? E tudo gira para o carro andar ou para o corpo funcionar. Vamos lá. A gente tem alguns tipos de divisões na anatomia. Entre elas, a gente tem 4, que é a cabeça, pescoço, tronco e membros. Aí, a gente tem a divisão de membros, que é membro superior e membro inferior. No tronco, a gente tem tórax, que é essa parte aqui, até o final do processo tifoide. Quem fez o esqueletinho com os nomes sabe que processo tifoide, né? Final do ossinho aqui. E o abdômen. Então, vamos lá recapitulando, para não ficar confuso. A gente tem divisão do corpo humano: cabeça, pescoço. Cabeça, pescoço. Tronco, que é essa parte, e os membros. Comecei falando do tronco, porque cabeça não precisa, né? Pescoço, ok, não tem divisão. O tronco já possui 2 divisões, que é o tórax e o abdômen. Eu vou estar enviando um slide para vocês acompanharem mais ou menos, para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, para não ficar só eu falando, né? Vocês estudarem melhor. E depois eu vou passar exercício hoje também. Continuando. Aí a gente tem os membros. Então, cabeça, pescoço, tronco e os membros. Tronco dividido em tórax e abdômen. E os membros são divididos entre superiores e os inferiores são as pernas. Aí, claro, né, que é membro superior direito, membro superior esquerdo, membro inferior direito e membro inferior esquerdo. Essas são algumas das divisões. Nos membros, a gente tem um negocinho chamado raiz. O que é raiz, professora? Raiz é aquele processo onde inclui os membros no tronco. Ou seja, membro é aqui, membro é quadril também, que inclui a perna no tronco. E a gente tem as partes livres, que, né, na parte superior, nas partes superiores, as partes livres são braço, antebraço e a mão. Então, vamos lá. Tronco, raiz. Nas partes superiores, a gente tem as partes livres. Quais são as partes livres? O braço, né? O antebraço, braço, antebraço e mão. Ok? Nas partes inferiores, igual eu tinha falado, também tem a raiz, que é bem no quadril. É o quadril, né? E temos a parte livre, que é a coxa, depois do quadril vem a coxa,
a perna e o pé. Tranquilo? Tudo de boa? Se vocês quiserem ver o slide primeiro, depois ver o vídeo, tanto faz. Eu vou mandar, não vou mandar o slide, vou mandar fotos, que é melhor para vocês verem. Vamos lá. Quando eu solicitei para vocês desenhassem o corpo humano com os ossos, não era só os ossos mais vistos, porque a gente vai ver muitas coisas bem minúsculas que também incluem. E ao todo são 206 ossos. Eu acho que 3 ou 4 alunos só fizeram os 206 ossos. Só que, né, a gente vai estudando conforme o conteúdo for andando. A anatomia é um conteúdo extenso. E quem não desenhou, dá tempo de desenhar, pode desenhar com calma, só a cabeça, só a coluna, que tem divisões, e a gente vai ver muito. E quando a gente for trabalhar, também trabalha com partes, não só, lá na cabeça teve um tiro. Não, a gente coloca na parte occipital, do lado mais direito, entendeu? A gente sempre define certinho o nome do osso. E qual que é a função do osso? Por que que a gente estuda o osso, blá, blá, blá? Primeiro que eu acabei de falar, quando a gente vai fazer o nosso trabalho de auxiliar de necrópsia, a gente tem que identificar exatamente o osso e em que parte daquele osso está situado o ferimento ou, né, a lesão, qualquer coisa que tenha acontecido ali. Então, na função pra gente hoje, ele tem a sustentação e a conformação do corpo, a proteção dos órgãos internos, por exemplo, pulmão, cérebro, coração, entre outros, né? Todos os órgãos que a gente tem dentro. E também é um local que armazena o cálcio, o fósforo, que são indicadores de algumas coisas durante o nosso processo de trabalho. O osso também apresenta características de morte, dependendo do tempo de morte dessa pessoa. Vamos ver o que mais é importante. É isso aí. A gente tem uma classificação muito legal, que vocês teriam mais ideia quem desenhou os 206 ossos. Que a gente tem o osso longo, o osso pneumático, o osso laminar, o osso curto e o osso irregular. Eu gostaria que vocês escrevessem no caderno o que é o osso longo. Aí coloca o nome dos ossos longos. Na internet vocês vão encontrar o nome certinho. Só colocar lá, top. Um exercício é esse. Quais são os ossos pneumáticos, quais são os ossos curtos, quais são os ossos irregulares e quais são os ossos laminares, né? Na verdade, o osso laminar só tem, acho que é só um. Osso longo. O que é um osso longo? Por exemplo, a gente tem aqui no braço um ossinho chamado rádio. Lembra que eu sempre brinco a rádio, gente? Por que rádio? Porque é uma anteninha do rádio. Então, o osso rádio, ele é um osso longo. Osso curto, o que é um osso curto? Aqui no slide, estou dando um exemplo bem legal, das falanges dos dedos. A gente tem, vocês podem observar, são 3 divisõezinhas aqui, tá vendo? Ó, uma divisão, 2, aqui é a terceira. Então, cada divisão dessa representa uma falange. Um dedo, 3 falanges. E assim por diante. Não tem dúvida, né? As falanges representam o osso curto. Osso pneumático. Osso pneumático, osso do rosto. Ossos irregulares são aqueles que não apresentam um formato específico. Por exemplo, a coluna tem uma variação enorme de ossos. Cada ossinho daquele lá representa um osso irregular, que não tem nenhuma regularidade. O joelho também é um osso irregular, entre outros. Aí vocês podem anotar bonitinho, sabe? No exercício. O osso laminar mais conhecido é o quadril, porque ele é como se fosse uma lâmina aqui. Tem uma parte completamente, assim, palpável, né? Assim dizendo. Quadril, se eu não me engano, vai ser só o quadril mesmo, mas pesquisem. A gente tem, como eu acabei de falar,
a coluna vertebral. Na coluna vertebral, ela é dividida em 5 partes. A gente tem 5 tipos de vértebras. As vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacrais e coxígenas. São importantes porque, dependendo da lesão, em qual dessas vértebras é a causa da morte. É uma coisa tão pequenininha, mas se você observar no corpo, lá no momento, você consegue identificar que aquela lesão foi a causa da morte daquela pessoa que você está trabalhando com ele, com aquele corpo, né? Aí, o que acontece? Aí, se você tiver que anotar lá no seu prontuário qual que é a causa da morte e o nome da vértebra que aconteceu a lesão, como que você vai adivinhar sem estudar? Então, quem não desenhou, pode desenhar a coluna e escrever bonitinho as vértebras. Vértebra cervical, vértebras torácicas, eu quero quantas são, quantas vértebras cervicais são, quantas vértebras torácicas, quantas vértebras lombares, quantas vértebras sacrais e quantas vértebras coxígenas o corpo tem. Né? Pouco exercício. Continuando, porque são 3 aulas, vai ter muito conteúdo. Vamos lá. Então, de início, assim, que eu vi que vocês verificaram, eu até coloquei, eu vou mandar a foto do desenho, vocês colocaram muito, sobre clavícula, costelas, óbvio, né? Úmero, todo mundo sabe o que é úmero? Se eu perguntar em uma prova ou em algum exercício, vocês vão saber me falar qual que é o osso, que é o úmero? Una, rádio, femur, fíbula, tíbia, externo, processo tifoide, ilíaco e a patela. Não tem como eu falar, então eu vou mandar a foto, porque, né, ficar falando assim, eu acho meio chato. Então, eu vou mandar a foto e vocês vão identificar certinho. Mais ou menos isso aí que eu tô falando, né, os ossos e onde ficam. Da cabeça, por que eu acho importante vocês pararem e falar assim, vou dar uma pesquisada como que funcionam os ossos da cabeça. Porque são nos ossos da cabeça que a gente consegue identificar, por exemplo, eu tenho um esqueleto que eu preciso identificar a causa da morte, só que eu não sei nem o sexo desse esqueleto. A gente consegue identificar o sexo do esqueleto, se é feminino ou masculino, pelo formato da cabeça. E eu acho isso super interessante. Então, vamos parar um pouquinho e estudar quais são os ossos, qual que é a diferença do osso da cabeça do masculino para o feminino, que eu posso fazer essa identificação, né? A gente já tá chegando quase 15 minutos de aula. Tô achando que eu tô falando um pouco rápido, mas vocês pausam o vídeo, voltam, verificam. Eu vou mandar todas as fotos do vídeo que eu tô falando, para vocês irem acompanhando. E conforme eu vou passando o exercício aqui no vídeo para vocês param e escrevem. Acompanha na foto e vai ter mais exercício. Então, vou parar com 15 minutos, tá? Pra gente não andar muito com o conteúdo. Senão é muita coisa e vocês vão confundir. Então, eu prefiro que vocês estudem, busquem e respondam mais as atividades que eu passar. Vai produzir mais. A gente tem a caixa torácica. Na caixa torácica, a gente tem uns ossinhos que a gente pensa, será ser osso, será ser não, porque eles são mais maleáveis. E às vezes não tem de nada. Por exemplo, a gente tem o manúbrio do externo. O que é o manúbrio do externo? Vocês já perceberam que tem gente que tem essa parte aqui alta? É o manúbrio do externo alto. Aquela ali é o manúbrio do externo. Abaixo dele, aqui a gente tem o externo. O externo, geralmente, a gente encontra ele quebrado quando a gente recebe um paciente ou um cadáver com tentativa de ressuscitação. Acontece demais quando vai fazer a massagem cardíaca de quebrar o externo ou as costelas. Logo abaixo do externo, a gente pensa que é só o externo que tem aqui. A gente tem o processo tifoide. É um ossinho mais ou menos desse tamanhozinho, pontudinho assim, ó. Bem pontudinho. Engraçadinho, bem bonitinho.
E a gente pensa que não é um osso, apesar de ser bem pequenininho, mas ele é um osso. Já pode colocar lá nos ossos curtos da atividade. Tá? Então, deu os 15 minutos, vou parar aqui, vou mandar as fotos e vou mandar o vídeo. E é isso, galera. Boa noite, bom final de semana, até amanhã. Amanhã tem mais.